Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal, falando com ciência sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje está relacionado à nomeação do novo ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, na última sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Muita gente está esquecendo de dizer que na mesma sexta-feira foram nomeados novos 11 conselheiros do Conselho Nacional de Educação, importante órgão do Ministério da Educação que cuida da proposição e formulação de políticas públicas para a área educacional. Portanto, muita gente tem perguntado o que esperar, não exatamente do novo ministro, mas de toda essa nova equipe, a despeito de alguns conselheiros terem sido reconduzidos ao cargo. Para responder essa pergunta sobre o que esperar, é conveniente inicialmente responder algumas outras perguntas. Por exemplo, pergunta número 1. Qual é exatamente a qualificação do novo ministro? Resposta: não sabemos. Muitas memes têm circulado na internet dando conta de que o currículo Lattes do novo ministro é o que contém o menor número de caracteres de toda a base do Lattes do CNPq. Nós não sabemos o que ele fez de pesquisa, se é que fez alguma coisa, nós não sabemos suas atividades de extensão, também não conhecemos o que exatamente o ministro fez na área de ensino. Tudo que nós sabemos é que ele foi um burocrata, tem sido um burocrata da Universidade Mackenzie e que ocupou o cargo de vice-reitor da instituição e, em alguns momentos, ocupou a interinidade como reitor. Aliás, como egresso e como professor, na verdade, da Universidade Mackenzie, ele tem uma importante missão, que é de mostrar que a Universidade Mackenzie pode fazer mais do que tem feito pelo Brasil em termos de ministros do governo federal, tendo em vista que o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, é egresso da Universidade Mackenzie e talvez seja o pior ministro do Meio Ambiente da história do Brasil. Portanto, a responsabilidade do novo ministro da Educação não é pequena. Segunda pergunta: o que exatamente o ministro pensa sobre educação? Resposta: ninguém sabe. Sabemos apenas que tem circulado um vídeo pela internet com uma apresentação do ministro como pastor, apresentação intitulada A Vara da Disciplina, em que o ministro defende o uso de violência como estratégia de ensino, chegando ao cúmulo de dizer que apenas os estudantes superdotados, cerca de 2%, são capazes de aprender sem violência. A fala, obviamente, é absurda, e eu quero lembrar aqui que a violência infantil, em particular aquela também associada ao ensino, é crime previsto no Código Penal, no artigo 136, e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 232. É muito curioso dizer que o vídeo, no dia de ontem, 11 de julho de 2020, foi apagado pelo ministro de suas contas pessoais, mas certamente o interessado vai encontrar o vídeo em muitos outros lugares da internet nesse momento. Pergunta número 3. O que pensa o novo ministro sobre a sociedade? Resposta: não sabemos. Sabemos apenas que, em várias palestras, o ministro sugeriu que o homem, numa família, deve impor a sua vontade, porque, caso contrário, o mal chega até a família. E aí o ministro tem que explicar como é que ele vai lidar com as cerca de 50% das famílias que hoje no Brasil são lideradas por mulheres. Senhor ministro, essa é uma ideia antiquada, não apenas machista, mas medieval. Cerca de metade das famílias brasileiras são lideradas por mulheres, o que, na opinião do ministro, seria um absurdo e causaria a destruição dessas famílias. Pergunta número 4. O que mais se sabe sobre o ministro? Resposta: nada ou muito pouco. Pergunta número 5.
Qual o perfil do novo Conselho Nacional de Educação? E aí, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, os nomes de todos os conselheiros nomeados na última sexta-feira e links para os currículos Lattes desses novos conselheiros, para que você mesmo possa formular a sua opinião. Mas o perfil é basicamente o seguinte: são pessoas que trabalham em entidades privadas, nem todas no setor educacional, não têm, de maneira geral, qualquer experiência em pesquisa e, além disso, a grande maioria não conhece a escola fundamental brasileira e nunca atuou no ensino público fundamental. Se a gente levar em consideração que, segundo o governo federal, a prioridade é exatamente o ensino fundamental, e se nós também considerarmos que entre 80% e 90% de todos os alunos matriculados no ensino fundamental estudam em escolas públicas, nós vemos que a composição do Conselho Nacional de Educação é um disparate. E por isso mesmo é que provocou a formulação de duas notas do Conselho de Secretários Estaduais e também do Conselho dos Secretários Municipais de Educação, que contestam essas nomeações e reclamam a falta de participantes dessas entidades, ou seja, dos estados e dos municípios, no Conselho Nacional de Educação, para auxiliar a promover e desenvolver essas políticas educacionais. Portanto, voltando à pergunta original, que é o que esperar desse novo ministro e da nova equipe, eu deixo a resposta para vocês, mas eu, sinceramente, espero muito pouco e acho que vamos continuar mal nessa área e perdendo tempo na educação no Brasil. E antes de terminar, eu deixo só aqui uma pergunta: como é possível que, diante desse descalabro, uma parte de nós ainda consiga apoiar as atitudes e ações desse governo federal na área de educação? Eu não entendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.